Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification, meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Olá pessoal, voltando aí ao capítulo 7, falando agora do diagrama de dispersão. Então nós temos esses gráficos que mostram a relação entre as variáveis, se existe ou não, e a possível correlação entre causa e efeito aqui. Esse diagrama, então, ele vem depois do diagrama de causa e efeito, porque aí a gente quantifica realmente o quanto, quanto aquela causa é realmente relativa àquele efeito. Qual a intensidade, a magnitude. Olhando essa figura, nós temos então aqui a dispersão dos dados. Então podemos, por exemplo, perceber que na letra A nós temos uma grande correlação entre x e y positivamente. Já na letra B, essa correlação já não é tão elevada quanto na letra A. Na letra C, nós já temos uma dispersão mais aleatória dos dados, então fica difícil estabelecer uma correlação entre y e x. Já na letra D, nós temos uma correlação, mas nesse caso agora negativa, uma maior aproximação de uma correlação. E na letra E, nós temos já uma correlação mais bem estabelecida, só que negativa, entre x e y. O gráfico de controle mostra se um processo está ou não sob controle e o quanto está fora de controle, o quanto está dentro dos limites restritos ali do controle do projeto, do processo, desculpe. Então, baseado, claro, numa amostragem que é retirada do processo produtivo. Então, visa principalmente obter o comportamento desse processo, as variações, como na linha do tempo ou como com relação às amostras há essa variação, enfim. Mas, apesar de tudo, o gráfico de controle não apresenta maneiras ou como eliminar estes desvios. Olhando aqui então o gráfico de controle, então nós temos, por exemplo, o número de inspeções, então 22 peças ou uma amostra de 22 unidades foi inspecionada e nós temos ali os defeitos encontrados, um determinado número, então existe uma média, existe um limite máximo e mínimo e um limite inferior e superior. Então, se, por exemplo, esse gráfico pré-estabelecidos aqui os limites, ele ultrapassar um desses limites, então esse processo encontra-se fora de controle, depende do caso. Se for, de repente, somente uma inspeção, então isso pode ser reconsiderado de modo que uma nova medição traga dados mais confiáveis. Então, tudo isso tem que ser estudado. Não, nada é permanente, e sim provisório. Já o fluxograma, então, ele vai mostrar o fluxo, a sequência e as etapas de um determinado processo. Então, é uma maneira gráfica de mostrar a sequência das etapas de um processo. Ele facilita essa visualização justamente porque, ao representar, por exemplo, se colocássemos tudo em texto, teríamos grande dificuldade do entendimento por parte de quem o lesse, visto que é um tanto quanto menos complexo
entender via gráfico. Então, o exemplo do fluxograma, né, nós temos então as etapas em retângulos, por exemplo, que significam etapas do processo. Essas que temos em formato de losango são decisões, em que temos normalmente um caminho binário, sim ou não, ou acontece ou não acontece, enfim, de modo que haja uma decisão e dois caminhos a seguir a partir da resposta que se dá a essa pergunta que se encontra no losango. Normalmente inicia-se o processo com um círculo, né? Então existe toda uma simbologia pertinente aos fluxogramas. E agora falando um pouco do brainstorming, como eu disse, essas foram as 7 ferramentas da qualidade. O brainstorming e o 5W2H não fazem parte oficialmente das 7 ferramentas, entretanto, como é de grande interesse, coloquei aqui para que nós pudéssemos, pelo menos, entender o conceito. Bom, um brainstorming existe brainstorming estruturado e não estruturado, mas normalmente ele deixa livre, aberto, autonomia, né, para todos os participantes de darem suas respectivas ideias e poderem contribuir efetivamente com a resolução daquele problema. Então a primeira coisa é a exposição do problema e a liberdade e autonomia às pessoas para que elas deem suas sugestões de modo a tentar resolver o problema. É importante não tolir as ideias nesse momento, justamente para que as respostas possam ser dadas sem restrições, porque as respostas podem vir de qualquer pessoa e, num primeiro momento, uma ideia que pareça esdrúxula, num segundo momento de uma análise um pouco mais profunda, pode vir até a ser pertinente. Então é importante deixar esse caminho livre para a criatividade. Basicamente, nem sempre vai determinar uma solução única, ou a solução, enfim. Mas diversas soluções ou próximas da solução que se almeja podem ali surgir, e isso tudo deve sim ser anotado ou registrado para a posterior análise. Então aqui na figura a gente pode ver esse tipo de reunião em que também pode-se fazer um grupo completo ou simplesmente subgrupos de maneira independente. Enfim, a estratégia o próprio líder ou gerente de projeto, nesse caso, define o que for que ele achar melhor ou mais adequado para aquela situação. Já o 5W2H é um tipo é uma checklist que lista essas atividades específicas que sempre estarão presentes. Tudo bem que algumas vezes alguns itens não são aplicáveis, mas sempre vale a pena conferir 5W2H de qualquer documento, de qualquer atividade. É sempre uma checklist válida. Então, vamos ver aqui. Então, nós podemos ver aqui a identificação, o significado de cada W e de cada H. Então, se nós começarmos aqui, por exemplo, com o que, what, nós temos o objetivo, o método, ou seja, o que vai ser feito de verdade, ou seja, o que isso está claro no texto, isso está claro na sua frase, na sua fala. O outro W é o onde, né, o where, ou seja, onde isso que você disse que vai ser feito será feito. Onde? Exatamente. O porquê, ou seja, o porquê
É um motivo pelo qual isso vai ser feito. Isso é muito importante deixar claro, justamente porque isso corrobora com os próprios objetivos. Nós temos também o quando, o when, de modo que nós tenhamos um prazo, então, para a execução de tudo isso que está sendo feito, e o who, que é o quem, de modo que haja alguém responsável por aquela atividade, haja alguém responsável por aquele evento, enfim. O primeiro H que se refere ao how, ou seja, como isso vai ser feito, qual a estratégia utilizada para esse empreendimento. E o último, que é o último H, que é o how much, ou seja, quanto. Quanto custa isso? Isso é bastante importante, visto que temos metas financeiras num projeto também. E aí nós temos o ciclo PDCA, que é o Plan, Do, Check, Act, ou seja, planejar, executar, verificar e agir, que é o ciclo da melhoria. Então, primeira coisa, para controlar o processo e futuramente para estabelecer uma melhoria. A motivação e comprometimento de todos com os propósitos estabelecidos tem que existir, porque senão o ciclo não é rodado. Ou seja, o ciclo PDCA ele tem que rodar em todos os setores, por todas as pessoas, de modo que efetivamente nós tenhamos ele rodando na empresa e possamos afirmar que o ciclo PDCA então está efetivo na empresa. O objetivo é facilitar a execução de tudo isso e evitar, portanto, desperdiçar o tempo com algo que não está no escopo ou as distrações contemporâneas. Então aqui nós podemos ver o ciclo PDCA, né? Então o planejamento consiste aí na definição de metas e objetivos e a definição dos meios que permitirão atingir as metas. Depois nós temos o fazer, que é educação e treinamento primeiro, e depois a própria execução. O verificar, que é comparar o que foi feito com o que foi planejado. E o agir, que é atuar corretamente ou corretivamente, ou no sentido de melhoria. Temos várias vertentes. E esta tabela mostra as ferramentas da qualidade com relação a onde elas se encontram no ciclo PDCA. Então nós temos o fluxograma como o planejamento, o brainstorming, se fosse uma ferramenta aí seria o planejamento também, causa e efeito, planejamento, coleta de dados. Então nós teríamos ali em todas as atividades, os gráficos também, análise de Pareto, os gráficos nesse caso não exatamente na execução, a análise de Pareto no planejamento e no agir, né? O histograma no executar, no verificar e no agir, e o gráfico de dispersão no planejamento e no agir. Então, são as ferramentas aí localizadas com relação ao ciclo PDCA, ou seja, onde elas são, quando elas são, melhor dizendo, quando elas são utilizadas. E existe também um fluxograma de resolução de problemas. Na verdade, não existe somente um, existem diversos fluxogramas de resolução de problemas. Esse é apenas um deles.
em que nós temos aqui, por exemplo, o passo 1, que é a própria identificação do problema. Isso até parece óbvio, né? Mas o fato é que, por vezes, nós sequer sabemos qual é o problema. Então, o primeiro passo é identificar o problema, definição do problema propriamente dito. Já o segundo passo se trata de alternativas, ou seja, vamos avaliar as alternativas para aquele problema identificado. Já o terceiro passo consiste em selecionar uma solução para esse problema. Ou uma mescla de duas ou mais soluções, mas comumente uma solução. O passo 4 trata-se então da implementação da solução, então sair do papel para a prática. Já o quinto passo é mais no sentido de controle, né? Então a garantir a eficácia dessa solução, ou seja, essa solução funcionou mesmo? Depois de implementada, deu resultado? Já o passo 6, então, se refere a medidas preventivas, ou seja, para que aquele problema não mais ocorra, o que precisa ser feito? Já o passo 7, então, se refere aí à comunicação das partes interessadas, né, os stakeholders, justamente para que o problema não venha a ser cometido novamente, porque se nós não informarmos, não comunicarmos as partes envolvidas, elas não saberão como proceder de modo a evitar aquele problema identificado. Bom, me despeço por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.